Olá, você está no podcast Porta Estreita. Seja muito bem-vindo. É muito bom poder ter a sua companhia. Vamos para o resumo da lição da Escola Sabatina dessa semana. Essa é a lição de número 13 e chegamos ao final do trimestre. E a lição ela tem como título Iluminados com a Glória de Deus. O verso para memorizar está em Apocalipse, capítulo 18, no verso 1, que diz assim: Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. A parte introdutória da lição traz um texto muito interessante, e eu gostaria de compartilhar com você nesse momento, que diz assim, olha, cedo ou tarde, os eventos finais se desenrolarão. Não sabemos exatamente quando, nem como, mas temos informações suficientes. Haverá algum tipo de legislação que irá impor a observância do domingo em contraste com a guarda do sábado. O Apocalipse nos mostrou as questões fundamentais em jogo, os agentes cruciais envolvidos e, em termos gerais, nos contou o que vai acontecer quando, em vez de adorarem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, conforme Apocalipse 14, verso 7, todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13, verso 8, adorarão a besta e a sua imagem. Em outras palavras, todos que escolheram seguir o Senhor Jesus e obedecer aos seus mandamentos, terão seus nomes no livro da vida. Quanto melhor é estar no registro de Deus do que nos registros do homem. Deus levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia para pregar essa mensagem ao mundo. Assim, precisamos ser convertidos à verdade, como esta é em Jesus, e sermos transformados em novas criaturas pelo Evangelho Eterno de Apocalipse 14, verso 6, o qual está centrado na morte de Cristo por nós, a garantia de nossa salvação nele. Preparação para a crise final. O povo de Deus precisará ficar atento, precisará ficar preparado para a grande crise final. E ao falar da crise final, Paulo nos dá informações importantes lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 6. No verso 1, nós temos conhecimento suficiente sobre datas e eventos, porque a palavra de Deus, ela nos revela, ela mostra para nós os acontecimentos, os eventos e também as datas. No verso 2 ao verso 3, nós podemos ver aqui que a crise virá inesperadamente. Então as pessoas não estarão preparadas e ela vai chegar para todas as pessoas. No verso 4 ao verso 5, não nos surpreenderemos porque somos filhos da luz. O povo de Deus estará preparado para enfrentar esse grande momento, porque estará preparado à luz da palavra de Deus. No verso 6, nós podemos ver aqui que o povo de Deus deve permanecer alerta, deve permanecer atentos. E como nos manter alertas, acordados, vigilantes? Como Jesus nos disse, só podemos estar alertas e preparados através da oração. Então, através da oração, da comunhão pessoal com Deus, é que nós vamos estar alertas, acordados, vigilantes, preparados para esse grande momento. Mas o povo de Deus também precisa saber a verdade. Satanás ele introduziu erros na igreja antes mesmo da queda do Império Romano, como base da doutrina católica e ortodoxa. Quando a palavra de Deus foi fortemente valorizada no período da Reforma, alguns desses erros continuaram a ser aceitos. No século XIX, incorporou-se um poder ainda mais ousado, o Espiritismo. Para conquistar a todos, os protestantes serão o elo entre o catolicismo e o espiritismo, conforme Apocalipse capítulo 16, do verso 13 ao verso 14. Uma união baseada nesses erros, contrários à palavra de Deus. E a única maneira de enfrentar os erros de Satanás é abraçar a verdade, estudar a Bíblia, conhecer aquele que é a verdade e obedecê-lo. É através da palavra de Deus que nós estaremos seguros em relação à verdade. Mas onde encontrar forças em meio a esses momentos? A oração e o estudo bíblico nos preparam para proclamar a mensagem final. Mas isso não basta. Precisamos do poder que desce do céu, conforme Apocalipse capítulo 18, verso 1. A expressão grega exousia é o que Jesus usou para expressar o poder que acompanharia os discípulos
e os 70 quando eles foram proclamar o Evangelho, conforme Mateus 10, verso 1 e Lucas 10, verso 19. Este poder é concedido pelo Espírito Santo. As pessoas que proclamam a última mensagem têm características definidas. Primeiro, eles são mantidos unidos a Cristo pela oração. Segundo, a Bíblia é o seu único credo. E terceiro, o Espírito Santo é sua única fonte de força. Quem sairá vitorioso? A glória de Deus. Os anjos, mensageiros do Apocalipse, têm significado simbólico. Em Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 11, eles representam o povo de Deus. Em Apocalipse capítulo 10, no verso 1, representa o próprio Jesus. Apocalipse 18, verso 1, representa o Espírito Santo. Somente Deus pode iluminar a terra com a sua glória, conforme Números 14, 21, Salmo 72, 19 e Ezequiel 43, verso 2. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus mostrou-lhe seu caráter. Êxodo 33, 18 a 19. A glória de Deus é o seu caráter. Esse caráter foi questionado por Satanás, mas na cruz, Jesus mostrou a todo o universo o verdadeiro caráter divino. Deus é amor, conforme João capítulo 3, verso 16. O Cordeiro, Jesus Cristo crucificado, é a mensagem central dos três anjos, do livro do Apocalipse e de toda a Bíblia. Apocalipse 5, verso 12. Não convenceremos ninguém por nossa pureza, nossa obediência ou nosso conhecimento da verdade. Se Jesus não é o centro da nossa mensagem, não há vitória possível. Ninguém será resgatado do erro. Ninguém resistirá na crise final. Somente Jesus deve ser exaltado e mostrado ao mundo. Só Ele é a razão da mensagem dos três anjos. Esse foi o resumo da lição da Escola Sabatina e nós nos encontraremos na próxima semana. Até lá!